eu vim aqui pra te louvar, estou aqui pra te adorar, te bendizer. Hoje vou calar a minha alma pra ouvir com muita calma o que o Senhor tem pra dizer. Hoje eu quero ser abençoado, meu coração foi preparado pra te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. Oh, aleluia! Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, quero mais que emoção. Hoje eu quero a sua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. O meu povo é tua morada, por favor fique em casa e não saia mais daqui. Oh, aleluia! Exaltado o teu nome, Jesus, aleluia! Oh, Espírito Santo, aleluia! Hoje eu vim aqui pra te louvar, estou aqui pra te adorar, te bendizer. Você veio aqui nessa noite? Hoje vou calar a minha alma pra ouvir com muita calma o que o Senhor tem pra dizer. Hoje quero ser abençoado, meu coração foi preparado pra te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. E você quer mais de ti nessa noite? Aleluia! Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. O meu corpo é tua morada, por favor fique em casa e não saia mais daqui. Oh, aleluia! Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. O meu corpo é tua morada, por favor fique em casa e não saia mais daqui. Vem Espírito Santo, vem pra junto de mim. O meu povo é tua morada, por favor fique em casa e não saia mais daqui. O meu corpo
favor, fique em casa e não saia mais daqui. Oh, Jesus, eu te amo, Senhor. Aleluia. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Convido aqui a missionária Inês. Ela vai estar ministrando a palavra do Senhor para o meu e para o seu coração nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Vamos orar pela serva do Senhor nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez aqui estamos na Tua presença. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor já fez neste lugar. Mas agora, meu Deus, chegou o momento de ouvir a Tua palavra e aqui está a Tua filha. Senhor, usa ela como canal de bênção para nossas vidas nesta noite. Senhor, e cremos, meu Deus, que o Senhor tem algo de especial, meu Deus, ainda neste lugar. Pai querido, continua conosco. Eu me pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus. Olha, por mais essa oportunidade que Ele me concede de poder estar transmitindo a Sua palavra através do Seu Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E também agradecer a irmã, né, por ter também me convidado para estar aqui nessa noite transmitindo Glórias a Deus. Do Senhor. Aqui, o grande, o poderoso é o Senhor. Aleluia. Nós viemos aqui para aprender mais do Senhor. Porque cada vez que nós estamos na presença dele, nós estamos aprendendo mais dele, não é, irmãos? Então eu queria convidar os irmãos para abrir a sua palavra em 2 Reis 4. Amém, igreja? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao teu nome. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada a teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. E então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e a põe à parte a que estiver cheia. Ela foi e se trancou com os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e elas a enchiam. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Nós vimos, irmãos, que nesta palavra que o Senhor vai trazer nessa noite, né? Colocou no meu coração. Porque hoje é um culto das irmãs, né? É um culto de família. Porque a família começa por um casal, né? Por um casal começa uma família. E nós vimos aqui que essa mulher que está mencionada nestes versículos que eu li, era uma mulher que o esposo dela era filho dos profetas. Glória a Deus. Mas ela, no decorrer do tempo, o seu esposo morreu. E ela ficou com seus filhos, com os seus 2 filhos e com dívidas para pagar. Aleluia. E naquele tempo, naquele tempo, na lei judaica, se uma família era pobre, eles tinham que vender a si mesmos. Eles se vendiam e iam em troca do seu alimento, do que eles precisavam para o seu dia cotidiano. É Deus de glória. E eles ficavam durante 7 anos como escravo,
vendido como escravo por pessoas de posses. Aí aquelas pessoas ficavam com aquelas famílias, com aquela outra família toda, aqui eram os 2 filhos dela que eles queriam, né? E aqueles 2 filhos dessa viúva, com certeza, eram que trabalhavam para o sustento, depois da falta do pai, eram os filhos que trabalhavam para o sustento do lar. E nós sabemos, irmãos, que hoje é bem diferente. Glória a Deus. Hoje a esposa trabalha, né? A maioria das mulheres trabalham para ajudar no sustento, né? Para não deixar faltar nada, mas naquele tempo era proibido a mulher sair da porta para fora para trabalhar, né? Isso Ou mesmo. para fazer Glória a qualquer Deus. coisa. A mulher era somente para ficar dentro de casa, cuidar dos seus afazeres e educar bem os seus filhos. Aleluia. E essa mulher teve esse acontecimento na vida dela, como há na vida de tantos, né? E ela ficou pobre, sem internada, acabando-se tudo, e a preocupação foi entrando porta dentro, e ela foi ficando desesperada, mas ela se lembrou, aleluia. Ela teve uma lembrança, Glória a Deus, porque o esposo aleluia. dela falava para ela, do profeta Eliseu, dizendo para ela, quantas vezes de certo ele disse para ela, né, que nós temos um Deus todo-poderoso, Graças a um Deus que Deus, cumpre a aleluia. nossa necessidade, um Deus que não deixa faltar nada quando nós cremos nele. É verdade. E quem sabe ele falava para ela e para o filho dela, e ela se lembrou. Ela se lembrou do profeta Eliseu e foi ao encontro dele. Ela foi na fonte certa. Ela não correu em vizinhos, ela não correu em parentes, ela não foi gritando pela rua, né? Toda desesperada, ela não saiu roubar, não mandou o filho dela roubar por necessidade. Ela foi a fonte principal, que era aquele que podia ajudar ela. E é isso que nós temos que fazer também. É verdade, meu Deus. Na hora de uma necessidade, na hora de um apuro, nós temos que dobrar os nossos joelhos, aleluias. E clamar ao Senhor e pedir para o Senhor que o Senhor entre com uma providência. E como foi falado aqui nesta noite, aquele que é fiel ao Senhor, o Senhor não deixa sem resposta. Aleluia. Aquele que é fiel ao Senhor Ei, meu Deus. não tem dias maus. Tem dias maus porque existem os dias maus, né? Existe por causa existe as questões maus na vida da gente, né? Verdade. Mas já que na hora que nós precisamos do Senhor, eu digo que não tem dias maus porque o Senhor entra com a solução, com a Graças resposta, a Deus. com a oportunidade na hora certa. Se é um desemprego que a pessoa está precisando de um emprego, é só clamar ao Senhor, o Senhor abre uma porta. E o Senhor sempre abre a melhor porta, irmãos. Quando a gente, às vezes, tem uma porta abrindo-se de emprego e a gente pensa que aquela é a porta e se fecha aquela porta, a gente diz, mas por quê? Eu já estava tão esperançoso, né? Achava que era aquilo. Mas se Deus fechou a porta, é porque ali não era o lugar para aquela pessoa, não era o lugar para nós, né? É porque ele tem uma porta bem melhor. Amém, igreja? E aqui nós vimos que essa mulher ela foi tão sábia. E nós, como mulheres, devemos ser sábias também, aleluia. Ela foi ao encontro do profeta Eliseu e disse para ele tudo o que estava acontecendo. Ela clamou a ele dizendo, né, que ela não sabia mais o que fazer, porque os credores tinham vindo pedir os filhos dela, e como é que ela ia sobreviver? Ela ia morrer se eles levassem os filhos dela para viver. Como que ela ia sobreviver 7 anos? Até o ano jubileu, que era 7 anos, o que ela ia fazer? Ela entrou numa solução, ela não entrou em desespero. Ela teve uma solução. Glória a Deus! No lugar certo e foi ao profeta, e o profeta falou para ela, o que tu tens em casa? É, Deus. Então esse é o que tu tens em casa, para nós hoje. A gente olhando ali tem uma interrogação, né? O que tu tens em casa nesse momento? Ela disse, eu não tenho nada em casa. Aí você lembrou da botija de azeite. Aí primeiro ela disse que não tinha nada. Depois ela se lembrou da botija de azeite. E disse, eu tenho só uma, se não uma botija de azeite. Só o que eu tenho.
Aí o profeta disse, tu tens uma botija de azeite, pois é com essa botija de azeite que a solução vai vir. Eu creio, E é com essa botija de azeite que o Senhor vai fazer o povo se transformar em muito. Eu creio. E ela correu e falou, e o que eu devo fazer então? Eu tenho a botija. Aí ele entrou com uma solução, né? Ela pediu resposta, ele deu a resposta, aí agora vem a solução para aquele azeite, o que fazer com aquele azeite. Então ele disse, vai, empresta. Vai, Glória a Deus, pede aleluia. emprestado vasilha, mas pede bastante vasilha. Não pede pouca vasilha. E se ela tinha vizinhos, irmãos, que emprestavam para ela vasilhas, é porque também ela tinha uma boa conduta com os vizinhos. Isso, glória a Deus. Ela tinha uma boa conduta, porque se ela não tivesse uma boa conduta, além ela tinha o azeite, mas não tinha as vasilhas para que o azeite fosse acrescentado, né? Para que o azeite fosse multiplicado. Por isso que nós temos que ser bons exemplos aonde nós moramos, Aleluia, Jesus. com os nossos vizinhos, né? Não precisa nós estar na porta deles falando, né? Mas a hora que nós falar, que nós sejamos uma palavra, se eles não forem servos de Deus, que nós sejamos uma palavra Glória que seja a Deus. gratificante, que seja uma palavra que venha encher o coração deles, né? Glória a Que Deus, seja uma aleluia. palavra que venha trazer alegria, que venha trazer ânimo, que seja uma palavra vinda de Deus. O Senhor disse que quando nós abrir a nossa boca, é para nós, vai sair da nossa boca o que está o nosso coração cheio. Então, para o nosso coração estar cheio, nós temos que fazer sempre a vontade de Deus. E se nós estiver com o coração cheio de coisas boas, com certeza a hora que nós abrir a boca, para o nosso vizinho ou para qualquer um que precisar de nós, nós temos coisas boas para falar. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ela foi às vasilhas, ela foi aos vizinhos. E os vizinhos, engraçado, né? É tão bonita essa história, porque os vizinhos fizeram a mesma coisa com ela, como aquele povo quando estava escravo no Egito, quando eles iam sair do Egito, que a 10ª praga aconteceu, que eles saíram do Egito, que o faraó libertou eles do Egito. Moisés também mandou que eles fossem na vizinhança pedir, né? Pedir vasilhas de ouro, porque naquele tempo, vaso, bacia, colher, era tudo ouro, né? Que eles pedissem, e eles saíram pedindo, e os egípcios, que eram pessoas contrárias à vontade de Deus, né? E eles tinham passado ali sofrimento, porque tinha havido uma calamidade ali, como a praga, né? Como a 10ª praga. Mas eles deram vasilhas, muitas vasilhas de ouro para os egípcios. Para os egípcios deram para o povo de Israel. Aleluia, glória a Deus. E aqui a gente vê essa palavra, que essa palavra aqui é no Antigo Testamento, né? Está na lei essa palavra, que também ele pediu para ela pedir aos vizinhos vasilhas. Na hora da necessidade, ela pedir. Ela foi e ela ganhou muitas vasilhas. Aleluia. Ela trouxe as vasilhas para casa, então ela entrou na porta, uma coisa também que chama atenção é obedecer, ela obedeceu ao profeta. Verdade. E nós, quando obedecemos a Deus hoje, né? Porque Deus falou primeiro pelos profetas, né? E hoje Ele nos fala pela palavra através de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é a própria palavra, né? Então, ela obedeceu a voz do profeta. Então, nós como mulheres, né, nessa noite, né? Nós temos que obedecer a voz de Deus em tudo. Aleluia. Porque se nós obedecemos a voz de Deus, tudo vai dar certo na nossa vida, É né? verdade, Não vai meu faltar Deus, eu vasilhas, creio, aleluia, de Jesus. bênção, né? Não vai faltar nada, tudo que é pouco vai se transformar em muito. Porque o Senhor disse, seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei, né? E o Senhor colocou essa viúva sobre o muito, aleluia, glória a Deus. E ela entrou, fez como o profeta disse, entrou, fechou a porta sobre os seus filhos. Glórias a E Deus. ela aleluia. não perguntou pro profeta, mas esse azeite que eu tenho, profeta, quantas vasilhas vai dar? Quantas vasilhas eu vou encher com esse azeite? Ela não se preocupou. Ela apenas se preocupou em obedecer a voz do profeta. Porque ela sabia, né, que quando o profeta falava, quando Deus usava o profeta para falar, acontecia Aleluia. imediatamente. Ela sabia tudo o que aconteceu com o rei Acabe, tudo o que aconteceu no tempo do profeta Elias, né? Esse aqui já é o sucessor do profeta Elias, né? E ela sabia que esse profeta aqui, ele teve Glórias a Deus. ele Aleluia. teve lado a lado com o profeta Elias.
Ele obedeceu ao profeta Elias. E quando o profeta Elias foi levado ao céu, e ele disse para ele, não largou o profeta Elias nem um momento, nem ele vivia. O profeta Elias dizia, fica aqui. Ele dizia, não, eu vou em tal lugar, fica aqui. Ele dizia, não, eu vou com o Senhor. E foi com ele. Ele ficou. Daí ele disse para o profeta Elias, perguntou, por que ele não largava ele? Por que não larga do meu pé? Não dizendo assim, né? Ele disse, eu quero uma porção da... Então quero, porque até aqui tu veio comigo. Agora daqui, você não vai me ver mais. E ele creu que o profeta Elias ia ser levado para uma carruagem de fogo. Ele creu. E quando ele não se portava, o profeta Elias passa para o outro lado, né? E ele podia se preocupar, mas como é que eu vou voltar de lá, né? Como é que eu vou voltar? O profeta Elias não vai estar lá? Se nesse momento que eu estiver lá, o profeta Elias for levado, como é que ele não se preocupou? Ele apenas obedeceu e esteve ali lado a lado. E ele disse, o que tu queres que eu te faça, né? Agora a gente olha, irmão, como a palavra de Deus é linda e maravilhosa. E como Deus é lindo e maravilhoso. O profeta Elias falou para ele, então pede o que tu queres. Porque está chegando o momento da nossa separação. Ele disse, eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Aleluia, Jesus. Aí o profeta Elias pedisse coisa tão difícil. É difícil o que você pediu, meu amigo. Mas se você perseverar, vai acontecer. E ele ficou ali. Tu não queres voltar? Dá tempo de você voltar? Não, eu vou até o fim. E ele foi, o profeta Elias, ele viu quando a carruagem de fogo veio, e o profeta Elias jogou a capa para ele. Ele pegou a capa, e na hora que ele pegou a capa, ele tinha certeza que a porção que ele tinha pedido para Deus não estava naquela capa. Estava na palavra que ia começar a falar sobre aquela capa. E ele viu certinho como o profeta Elias atravessou, como ele fez para atravessar. Da mesma forma, quando ele chegou no lado do rio, assim, na frente do rio, né? Ele Glórias a Deus, aleluia. Jogou a capa da mesma, né, forma e falou a palavra com a boca dele, né? E o mar e a água se abriram e ele passou igualzinho como ele passou quando estava do lado de cá. Então a gente vê, como é bom quando a gente está num lugar onde a palavra de Deus é pregada, onde a gente está consciente que a palavra de Deus é pregada como ela é pra gente, né? Pra gente ir aprendendo. E aqui também uma coisa assim que me enche muito. Quando o profeta Elias disse para o profeta Eliseu, o que tu queres que eu te faça, né? O que tu quer que eu te faça? Pede-me o que tu queres. E Jesus falou para aquele cego, né? Quando aquele cego estava na beira do caminho, ali desesperado, né? E escutando uma multidão que vinha, e Jesus vinha naquela multidão, ele sabia que era o Rei dos Reis que vinha ali. Porque ele não podia ver, mas ele podia escutar, e ele escutava pela grande multidão de gente que vinha ali. Aleluia. Era Jesus que estava vindo ali. Porque sempre Jesus estava vindo, onde tinha uma grande multidão, ele ouvia dizer que Jesus esteve lá em tal lugar. Uma grande multidão esteve com Jesus. Ele estava escutando. E escutando, ele estava armazenando no coração dele. Por isso que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra do Senhor. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, a nossa fé é acrescentada. E esse cego, ele estava ouvindo. Ele ouvia dizer que Jesus estava fazendo multidão, estava fazendo muito milagre naqueles lugares, ali em todos os redores, né? Jerusalém, por ali tudo, né? E ele na Judéia, em Samaria, por ali tudo, Jesus estava passando e fazendo milagre. E ele disse, pois eu vou ficar aqui na beira do caminho, porque por aqui Jesus vai passar. Ou bem perto ou bem longe, mas eu vou gritar para ele e vou pedir socorro. E esse cego começa a gritar, né? Como diz a história. E Jesus parou e disse, o que queres que eu te faça? Aqui nessa noite, Jesus está passando aqui. Aleluia. Não vamos deixar a oportunidade passar. E vamos pensar no nosso coração, o que você quer que Jesus faça nesta noite? Você tem algo na tua casa que você quer que Jesus resolva? Tem algo lá na tua empresa que você quer que Jesus resolva? Tem algo na tua família? Ou tem algo dentro de onde você mora, dentro da sua própria casa,
Porque às vezes, irmão, dentro da nossa casa, nós precisamos de Jesus para mudar muitas coisas. Nós precisamos de Jesus para mudar a situação. Eu precisei de Jesus para resolver um problema para mim. Eu estava com o meu inventário parado 9 anos. E eu sempre clamando ao Senhor. E eu fazia campanha dizendo para o Senhor: Senhor, eu já gastei tanto, Senhor. Me ajuda, Senhor. Abre uma porta, entra com uma providência. E Jesus me ouviu. Aleluia. Teve uma horinha que ele disse: que queres que eu te faça, minha filha? Eu disse que aquele inventário saia, Senhor. E saiu essa semana para a glória, ontem para a glória do Senhor. Esse inventário saiu, está nas minhas mãos para a glória do Senhor. Então, nós não podemos desistir, irmão. Eu não desisti. Eu sabia que uma hora o Senhor ia entrar com providência e uma hora ia dar certo. E deu certo para a glória do Senhor. E ela colocou ali as vasilhas e foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Quando ela viu que não tinha mais, ainda tinha azeite, ela perguntou: traga mais vasilha. O menino disse: não tem mais vasilha. E o azeite parou. Aleluia, glória a Deus. Se tivesse mais vasilha, enchia de azeite. Mas o tanto que Deus tinha preparado, que era o suficiente para resolver o problema dela, era aquelas vasilhas que estavam verdade, ali. Deus. E aquelas vasilhas que estavam ali foram as vasilhas suficientes. Aí depois que ela estava com as vasilhas todas cheias, eu imagino a alegria daquela mulher. Olhando e vendo aquelas vasilhas cheias do nada. Porque ela disse: essa quantidade de azeite que eu tinha aqui, está com todos esses vasilhames cheios, só pode ser um milagre. E foi um milagre que aconteceu. Glória a Deus. E ela, quando viu toda, ela podia ter visto, né? Ela já estava com o problema resolvido, ela já estava com as vasilhas cheias, ela podia simplesmente ter corrido e vendido o azeite. Mas não, ela foi perguntar, ela foi grata, porque ela foi perguntar ao mestre, né? Ela foi perguntar àquele que tinha dado a solução para ela através do profeta. Foi perguntar, voltou a perguntar ao profeta o que ela deveria fazer com aquele azeite, porque ela chegou lá e disse: profeta, aconteceu algo maravilhoso, as vasilhas se encheram, estão com muita vasilha cheia, e o azeite era uma coisa muito preciosa naquela época. O azeite valia ouro naquela época, e tinha que ser azeite de valor, e ela, de boa, né, um azeite bom. E o profeta disse para ela: vai, vende o azeite, paga a tua dívida. Aleluia. E o resto vai ficar para te sustentar ainda a tua casa com o dinheiro que vai sobrar. Aleluia, até que passe essa seca, porque estava uma seca muito grande, e que venha novamente a normalizar tudo. Você está segura. Glória a Deus. Aí é muito maravilhosa essa história, porque essa mulher, ela teve fé, ela creu, né? Ela teve fé, e no pouquinho que ela tinha, no pouco que ela tinha, se transformou em muito, e o muito solucionou todo o problema da casa dela. Mas o que me deixa muito alegre e me deixa comovida nessa história é porque ela foi no lugar certo, ela foi na pessoa certa, e ela sabia que ali só o milagre de Deus, mas ela acreditava no milagre, e o milagre aconteceu. Aleluia, porque o milagre não se explica, irmãos. O milagre, é a hora que Deus quer fazer, ele faz assim. A gente só vê, só depois que o milagre acontece, que a gente não tem explicação o milagre. E houve um milagre ali. E depois aqui, uma coisa que também que chama muita atenção, é que Eliseu saiu dali e continuou, né? Glória a Deus! Entrou uma mulher. E essa mulher também, que quando ele passou, entrou em Sunem, havia ali uma mulher também importante. Agora vocês vejam, irmãos, como Deus faz as coisas, né? Ali uma mulher, essa mulher aqui era uma mulher rica. Uma mulher rica, uma mulher que não faltava nada para ela. Mas ela começou a observar o profeta quando passava naquela cercania, quando passava perto da casa dela. Ela começou a observar esse profeta, e um dia ela convidou ele para entrar e comer pão. E era uma coisa muito difícil, assim, estranho, né? Naquela época, alguém chamar um homem para entrar para comer pão. Mas ela chamou o profeta porque ela viu que não tinha perigo nenhum dela chamar ele.
porque ela, era um homem, ela sentiu ali que ele era um homem de Deus. Ela chamou o seu marido e disse para ele, vamos convidar ele para entrar e para comer pão. Hoje nós dissemos tomar café, né? Mas ali era comer pão, que eles usavam, eles comiam pão com ervas amargas, né? Não tomavam café. Faziam chá com ervas amargas, né? E era isso o alimento deles, né, naquela época. E esse homem entrou lá, o profeta entrou na casa dela e comeu pão. E ela, como ela viu aquele profeta, a situação daquele profeta, ele andava molhado, andava na chuva, ele morava nas montanhas, sem proteção nenhuma. E já por providência divina, ela sentiu no coração e fazer um lugar para aquele profeta. Porque ela disse, eu tenho tanto, né? Eu tenho tanto. E chamou o profeta porque ela viu ali algo. E ela nem percebia, né? A gratidão, que a gratidão é uma coisa muito importante para Deus. Que o que ela estava fazendo para aquele profeta, né? Ia ter uma resposta tão grande que ela não imaginava. E aí nós vimos nessa história que me comove, essa história que me deixa muito... Essa palavra, né? É que esse homem vai, ela faz para esse profeta uma casa. Ela faz um cômodo para esse profeta e ela colocou as coisas necessárias que tinha na casa dela. Porque ela colocou 4 coisas que são muito necessárias, que existem dentro do lar. Ela colocou para aquele profeta. Ela mandou fazer uma cama, né? Primeiro ela fez a casa, né? Fez um lugar, né? Depois ela colocou uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma luz, um candelário. Para quando esse profeta viesse e passasse por ali, ele tinha cama para lugar de descanso, né? Verdade. A cadeira para ele sentar e a mesa simbolizava muito e simboliza até hoje. Hoje, às vezes, uma família não se reúne na mesa para comer, né? Às vezes um está na calçada assistindo o celular, né? Comendo um pedaço de pão, né? Outro está lá no quarto sentado. Mas a mesa é muito importante. Era uma coisa que Jesus preservava muito, era a família reunida na mesa. Aleluia. Porque quando Jesus fez a ceia, a primeira ceia, ele pediu para os discípulos arrumar um lugar apropriado. Ele podia ter sentado aonde ele já era acostumado a andar, nas relvas, né? Que Jesus andava na beira do mar, na beira com aqueles discípulos, né? Nos matos, né? Mas ele disse que era um dia tão especial. Ele mandou que os discípulos dele fossem procurar um lugar, e desse lugar que fosse um lugar imobiliário, que tivesse uma mesa. Glória a Deus! E aqueles discípulos foram e acharam um lugar com mesa e cadeira para Jesus fazer a última ceia. E essa mulher aqui, ela deu para aquele profeta, mandou fazer uma mesa e uma cadeira, simbolizando uma família que ela não tinha. Porque ali o profeta Eliseu andava sempre com o acompanhante dele, né? Sempre tinha um moço com ele que botava água para ele lavar as mãos, para ele lavar os pés, né? E ela aqui fez essa coisa com tanto amor e com tanto carinho, e não sabia que Deus ia agraciar ela tanto. Era com o filho que ela não tinha. Então a gente vê, irmãos, que aqui tinha uma mulher que tinha 2 filhos, que estava passando necessidade, e o profeta foi lá e resolveu o problema dela através de Deus, né? Resolveu o problema dela com o azeite, multiplicando o azeite, e ela teve com essa transformação de azeite, ela pagou as dívidas e não precisou vender os filhos serem levados, e ela teve uma vida muito alegre e muito feliz. Aleluia. Ela foi muito gratificante, tudo. E essa outra mulher aqui era uma mulher rica, muito rica, bastarda, uma mulher que tinha bastante bens, e ela tinha, o marido dela era um fazendeiro, né? E mas ela se preocupou, ela olhou a necessidade. Então, como é importante nós vimos a necessidade dos outros, né? Porque o que nós fizemos para um pequenino, como Jesus disse, né? Pode ser um copo d'água que nos der, pode ser uma vela, uma muda de roupa, ou um prato de comida. Aquilo é muito gratificante para o Senhor, para nós, né? Diante do Senhor. E essa mulher fez uma coisa muito linda. Ela fez essa... Glórias a Deus! E o profeta se alegrou muito. E o profeta entrou, a primeira vez quando a casa estava pronta, que ele entrou e deitou. Ele ficou tão alegre, tão satisfeito. Daí ele disse assim pro Jazi, pro amigo dele, né? Vê se essa mulher não precisa de alguma coisa. Procura ela ver a necessidade dela. Aí ele foi lá e observou, mas viu que não necessitava de nada.
Daí ele disse, olha, profeta, o que eu sinto é que ela é uma mulher nova e o esposo dela já é senhor de idade e eles não têm filho, porque eu não tenho visto criança, ele não tem filho. Aí o profeta manda chamar essa mulher e faz a promessa para essa mulher de um filho na vida dela, né? E tudo que o profeta falou aqui no azeite aconteceu, e o que ele falou aqui para essa mulher que estava com necessidade para solucionar o problema dela, ela precisava de dinheiro para poder pagar, era uma dívida que ela tinha. E aqui, nessa outra mulher, ela não necessitava, ela tinha dinheiro. Mas ela não tinha a alegria que aquela outra mulher tinha, que era ter a família completa. Ela tinha um esposo, ela não tinha a família completa, que era os filhos como a outra mulher tinha. E eu acho tão assim, importante nessa passagem, é que essa mulher teve a criança, né? Mas depois o menino morreu. Passando um tempo, o menino morreu. E quando o menino morreu, agora vocês olham, irmãos, que coisa mais linda e maravilhosa. Eu penso assim, né? A mulher aqui, ó, quando o profeta disse para ela, fecha a porta. Entra tu e teus filhos e as vasilhas e fecha a porta e deita o azeite, né? E aqui, quando o menino dessa mulher morreu, filho dela, né? O que ela fez? Ela não correu também na vizinhança. Ela não correu também no médico, porque ela ia pedir no melhor dos médicos, porque ela tinha dinheiro, né? Ela correu aonde? Na fonte, da onde veio o presente para ela. O presente para ela veio de Deus, ela disse, eu vou lá que ele vai resolver para mim. E o que é que ela fez? Ela também entrou no quarto. Ela entrou lá, subiu no quarto de cima, lá onde era o quarto do profeta, deitou, o menino devia ter uma cama linda, um quarto lindo. Eles deviam ter coisa, esse menino devia ter tudo, né? Um filho que veio de uma promessa de Deus, né? Mas ela pegou e levou ela considerou o profeta igual ela. Assim, ela considerou que ele era um homem muito mais valoroso do que ela. E ela pegou o menino e colocou na cama do profeta. Não colocou nem na cama dela e nem na cama do menino. Ela colocou na cama do profeta e ela fechou a porta. Então aqui, ó, ela fechou a porta para uma coisa triste, né? Que era o menino morto, né? O menino estava morto, ela fechou a porta sobre o menino e foi procurar ajuda no profeta. Foi procurar o profeta e dizer assim, ó, o Senhor me deu uma promessa. Se ele me deu uma promessa, se ele me deu um filho, sem eu pedir, ele me deu um filho sem eu pedir. Agora eu vou pedir para ele que eu quero meu filho de volta. Que eu sei que como ele me deu, que eu não tinha condição de ter, ele me deu. Então também ele tem condição de me fazer o meu filho viver, porque ela sabia que o filho estava morto. Glória a Deus, não foi em lugar nenhum, ela foi procurar no lugar certo. É onde nós temos que ir quando nós tivermos uma necessidade. Né? E aí aqui a mulher ali com o filho morto, fechou a porta sobre o filho e foi procurar socorro e tinha certeza que ela ia ter resposta. E essa outra mulher aqui com os 2 filhos vivos, pronto para perder os filhos, né? Mas também fechou a porta e ali começou a bênção acontecer, né? E aí aconteceu um milagre para as duas. Só que aqui ela fechou a porta e saiu com tristeza, porque o filho dela estava morto. E a primeira ali, ela fechou a porta com alegria, porque ela via acontecer ali um milagre, que ela começou a ver o azeite ser multiplicado. Então a palavra que eu tenho nessa noite para nós, irmãos, para nós, povo de Deus, é não perder as esperanças, é não deixar de buscar ao Senhor, é não achar que as coisas que não tem solução, porque há solução para tudo, irmãos. O Senhor vem na horinha certa, Ele não vem nem adiantado e nem atrasado, Ele chega na hora certa, como Ele chegou para essa viúva na hora certa, no momento que não tinha mais, que aos olhos humanos, olhando, não tinha mais solução. Ele chegou, Jesus chega, manda esse profeta na hora certa. E essa mulher aqui que nunca sonhou em ter um filho, né? Nunca nem pensaram em ter um filho. Teve um filho e além do filho, ela viu a ressurreição do filho dela. Então é muito linda e muito maravilhosa essa história. Aqui é uma mulher pobre, mas todas as 2 mulheres foram alcançadas pelas bênçãos do Senhor. Foram alcançadas por aquilo que elas estavam precisando do Senhor. Então, o que eu tenho para nós nessa noite é vamos permanecer firmes no Senhor. Vamos permanecer buscando ao Senhor. Aleluia. Não vamos desanimar, porque nós vimos que está acontecendo tantas coisas ruins. Mas tudo isso é
promessa do Senhor que vai se cumprir, né? É a palavra do Senhor que está se cumprindo. Mas vamos permanecer. Não vamos nos preocupar porque não tem muita gente na igreja. É verdade. Vamos nos preocupar com Jesus que está na igreja. Aleluia, Vamos nos preocupar Deus, é com a verdade. promessa que tem na palavra para nós dentro da igreja. É isso que nós devemos nos preocupar. É verdade. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de nosso Isso, Senhor e graças a Salvador Deus. Jesus Cristo, era isso que eu tinha para a igreja, para nós nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É,